Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, mantida no TST, a abusividade da greve dos trabalhadores de limpeza do Espírito Santo. Shell vai ter que pagar pensão integral a um químico que ficou incapacitado para o trabalho por hepatite tóxica. Ministros e servidores participam de cursos sobre a aplicação do novo Código de Processo Civil ao direito do trabalho. Esse e outros destaques, agora, no Revista TST. O Revista TST de hoje começa mostrando uma decisão do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Segue suspensa a determinação para que o Shopping Center Parque Dom Pedro, em Campinas, instale creche dentro do centro comercial para os filhos de lojistas. A suspensão vale até a conclusão do julgamento do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. É um espaço como este, localizado em um dos shoppings de Brasília, que o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região quer que seja instalado no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. O shopping foi condenado em primeira instância a construir em até 120 dias uma creche para atender a todas as trabalhadoras que atuam na unidade e que tenham mais de 16 anos, inclusive as contratadas por lojistas e terceirizadas. A sentença fixou ainda a multa diária no valor de R$20 mil, aplicada no caso de descumprimento da determinação. O centro comercial recorreu ao TRT da 15ª Região para suspender o prazo até o julgamento do recurso. Como o relator no regional não atendeu ao pedido para suspender os efeitos da sentença, o shopping acionou a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, alegando que a administração do empreendimento não possui mais de 30 empregadas com mais de 16 anos de idade e que os empregados das lojas não têm vínculo trabalhista com o centro comercial. A liminar foi concedida em correição parcial com base no parágrafo único do artigo 13 do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Pelo texto, em situação extrema ou excepcional, poderá o corregedor-geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação, assegurando dessa forma eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente. Após pedido de reconsideração do MPT, durante sessão do órgão especial, o então Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e relator do processo, ministro Brito Pereira, reforçou a importância de manter a liminar para evitar prejuízos de difícil reparação durante o andamento do processo. Qual será o desfecho ao final dessa demanda? Se, na eventualidade dessa decisão ser revertida, daqui a 3, 4, 5 anos, 6 anos, quem pagará essa conta? Os lojistas de hoje ou os lojistas do futuro, de quando se transitar em julgado? O julgamento só foi concluído após pedido de vista do ministro Augusto César Leite de Carvalho. Ao abrir divergência, ele citou um precedente da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho e afirmou que a determinação para a construção da creche no shopping não exacerbou os limites da ordem jurídica. Além da reserva de espaço para potencial amamentação, artigo 389 para os primeiros e segundos acima citados, o artigo 396 assegurou à mulher, em período de aleitamento, ao menos 2 intervalos especiais de meia hora, ao tempo em que o artigo 400 da CLT estabeleceu, como ainda estabelece, que, aspas, os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta da amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. A favor da revogação da liminar, o ministro Hugo Scheuermann e as ministras Kátia Magalhães Arruda e Delaide Miranda Arantes questionaram a necessidade de intervenção da corregedoria. Essa reserva de espaço para a amamentação de filhos até 2 anos, das trabalhadoras maiores de 16 anos, é questão que guarda proteção no ordenamento jurídico, inclusive no artigo 227 da Constituição. E não se afigura com a devida vênia a possibilidade de incidência do que está excepcionalmente previsto no artigo 13 do regimento da Corregedoria Geral. O ministro Valmir Oliveira da Costa, no entanto, alertou para o risco do imediato cumprimento de uma determinação de primeira instância antes do trânsito em julgado.
Eu posso dizer hoje aqui, neste Tribunal Superior, que o shopping é a pessoa que deve sofrer os efeitos da obrigação, e olha que nós estamos apenas no âmbito de um agravo regimental e reclamação correcional. Segundo, a medida é devida ou a obrigação ela é já líquida e certa, passível de exigibilidade antecipada. Isto não vai esgotar um eventual provimento deste agravo regimental, não vai esgotar a matéria no âmbito do julgamento meritório de um eventual recurso de revista que possa vir para cá depois? Também votaram a favor da suspensão dos efeitos da decisão regional até o julgamento do recurso que contesta a criação da creche dentro do shopping center os ministros Guilherme Caputo Bastos, João Oreste Dallazen e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que também já foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho, reforçou que o dispositivo do regimento que autoriza a atuação da corregedoria é bem claro. Instalar uma creche é algo que demanda muito trabalho, é algo bastante complexo, porque não é só o espaço físico, é contratar os profissionais que vão cuidar, é conseguir toda uma estrutura específica, tem um custo muito elevado, e se está impondo a obrigação em caráter de tutela antecipada. Aqui, no meu modo de ver, é muito controvertida a matéria. Por quê? Porque um shopping center tem um dono do imóvel, que é o empreendedor, uma empresa administradora, o contrato que existe entre os lojistas e o shopping center tem sido considerado pela maior parte da doutrina como contrato de locação. Como é que eu posso impor uma obrigação de caráter trabalhista para um empreendedor, para um dono de imóvel que ele está alocando uma série de espaços? Desta forma, prevaleceu o entendimento no sentido de manter a liminar concedida pelo então Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. E também teve julgamento importante na seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele, o que você destaca para a gente? Olá, Ana. A seção 1 de dissídios individuais entendeu que não compete à Justiça do Trabalho julgar uma ação de uma trabalhadora contratada por um município do Piauí sem prestar concurso público. A ex-empregada, que trabalhou para o município durante 15 anos, entrou na Justiça pedindo o pagamento de diversas verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. Ela argumentou que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar o caso por se tratar de conflito da relação de trabalho. Já o município alegou que a Justiça do Trabalho não teria competência para o julgamento de causa envolvendo o Serviço Público Municipal. Na SDI, os ministros citaram decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. Eu volto com você, Ana. Ok, Gisele, muito obrigada pelas informações. Bom, e você acompanha agora a reportagem completa sobre esse caso. O relator na SDI1, ministro Renato de Lacerda Paiva, afirmou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações que envolvam o poder público e servidores vinculados em que exista uma relação jurídico-administrativa. Para o ministro, antes de se tratar de questão trabalhista, a discussão está inserida no campo do direito administrativo. Quando há um pré-questionamento da existência de um contrato de trabalho pela CLT, eu tenho admitido a competência do Justiça do Trabalho. O que eu não vi é no acórdão da turma esse questionamento. Esse dado fático. A tese, a meu juízo, foi só em cima da questão da decisão do Supremo. O ministro Augusto César Leite de Carvalho seguiu o voto do relator. A decisão do Supremo, o precedente do Supremo, assambarca mesmo essas situações de que o pedido e a causa de pedir, o libelo, enfim, é tudo de natureza trabalhista, mas existiria um pedido subjacente de invalidação de uma relação estatutária, e isso justificaria
à competência da Justiça Comum. Já o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência, afirmando que a competência para julgar o caso seria da Justiça do Trabalho, uma vez que se trata de conflito de relação de trabalho. Não se trata, evidentemente, de servidor submetido ao regime jurídico estatutário, nem tampouco a qualquer outro regime público de contratação temporária. O regime, repito, era o seletista. E a natureza das postulações é toda ela de índole trabalhista, tipicamente trabalhista. De modo que, a meu sentir, a causa não refoge data vênia à competência material da Justiça do Trabalho. Após pedir vista, o ministro Alexandre Agra Belmonte votou com a divergência. A meu ver, há pré-questionamento expresso no acórdão recorrido no sentido de que não se tratava de contratação administrativa, mas sim de contratação informal com a regência do artigo 442 da CLT e para a qual a Justiça do Trabalho é vocacionada para o processamento. Acresça-se a isso que todos os pedidos formulados na inicial são típicos da relação de emprego, ficando patente que, em momento algum, a demandante incitou discussão no sentido da contratação administrativa, temporária ou não, ou desvirtuada pela administração pública. Votaram com o relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, para declarar que compete à Justiça Comum julgar o caso os ministros Lélio Bentes, Aloísio Correia da Veiga, Guilherme Caputo Bastos, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann e o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Já o voto divergente do ministro João Oreste Dallazen pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação foi seguido pelos ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, Cláudio Brandão, Alexandre Agra Belmonte e Brito Pereira. Por maioria, o recurso da trabalhadora não foi admitido, ficando declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso. E no nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode acompanhar todas as sessões do TST. A transmissão dos julgamentos da Seção 2 de dissídios individuais ocorre às terças-feiras, das turmas às quartas-feiras e da Seção 1 de dissídios individuais às quintas-feiras. As sessões são transmitidas em tempo real a partir das 9 horas da manhã. E no próximo bloco, mantida no TST a abusividade da greve dos trabalhadores de limpeza do Espírito Santo. Estamos de volta com Revista TST e você continua acompanhando as notícias de destaque da Justiça do Trabalho. A Seção de Dissídios Coletivos do TST rejeitou o recurso do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Pública do Estado do Espírito Santo, ficando mantida a declaração de abusividade de greve dos trabalhadores. A SDC rejeitou o recurso do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Pública no Estado do Espírito Santo, o Sindilimp, contra a decisão que considerou abusiva a greve realizada em abril do ano passado. Também ficou mantida a aplicação de multa de R$30 mil, definida pelo Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Os profissionais não trabalharam por 4 dias em abril de 2015, pedindo melhores condições de trabalho. Na época, foi ajuizado um dissídio coletivo entre as empresas envolvidas. Depois, o TRT homologou um acordo entre as partes com reajuste salarial e ticket alimentação. O regional determinou ainda a compensação dos dias parados e declarou a paralisação abusiva, condenando o sindicato ao pagamento de multa por descumprimento de liminar, que exigia uma quantidade mínima de trabalhadores em atividade. O sindicato recorreu ao TST, mas a relatora do processo na SDC, ministra Maria Cristina Peduzzi, votou pela manutenção da abusividade da greve e listou argumentos. O primeiro deles é que o suscitado não demonstrou a aprovação da greve pela categoria e não trouxe aos autos a ata da Assembleia e a lista de presença respectiva. O segundo fundamento
que é o artigo 10, inciso 6 da Lei 7783, que estabelece que a captação e o tratamento de esgoto e lixo são consideradas atividades essenciais. Ora, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o suscitado adotou essa conduta, o que caracteriza a violação ao dispositivo legal. E eu cito aqui farta jurisprudência nesse sentido, né, do acórdão. A relatora ressaltou que houve descumprimento de ordem judicial para a manutenção de um percentual mínimo de profissionais trabalhando durante a paralisação. A ministra Kátia Magalhães Arruda discordou e abriu o voto divergente. Ela lembrou que houve um acordo entre as partes e, mesmo assim, o regional declarou a abusividade da greve sem que tivesse havido o pedido de declaração de abusividade. Então, quem levantou o conflito foi o acordo no Tribunal Regional. Porque, pelo que eu entendi, as partes solucionaram a questão. Então, o que eu estou discutindo hoje, aí, claro que o Sindicato dos Trabalhadores está vindo, é por isso, ele tem amplo direito de vir e dizer assim, mas peraí, foi declarada a abusividade, eu fiz o acordo. Então, ele veio e, como era a obrigação dele, ele vem dizendo por que ele acha que a greve não deveria ser abusiva. Mas o fundamento central nem é esse. O fundamento central é que, a despeito de ter havido um acordo querido pelas partes, o regional de ofício declarou a abusividade e aplicou a multa. A ministra Maria de Assis Calcem ponderou que o acordo entre as partes se limitou aos dias parados. Foi só os dias parados. Tanto que o TRT declarou abusiva a greve e aplicou multa. Agora, quem recorre é exatamente o sindicato profissional, para dizer o seguinte, olha, a greve não foi abusiva e nem eu tenho que pagar a multa porque eu cumpri tudo que foi determinado. Ora, esse sindicato não tem interesse processual porque foi feito o acordo quanto aos dias parados? Os ministros Maurício Godinho Delgado e a ministra Dora Maria da Costa votaram com a divergência. No caso concreto, eu, examinando o processo, não vi em momento algum, senhor presidente, manifestação da parte contrária, pedindo que fosse examinada a abusividade da greve. Por isso, eu estou acompanhando, pedindo vênia à ministra Cristina e acompanhando a divergência da ministra Kátia. A votação ficou empatada em 3-3. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, definiu o resultado do julgamento com o voto de Minerva e seguiu a relatora. O ministro considerou que o acordo firmado durante a greve não registrou expressamente que a abusividade não seria mais discutida. O dissídio foi solucionado durante a greve, houve o acordo durante a greve e ele não trouxe expressamente que não se discutiria essa matéria. O regional julgou, porque estava dentro do dissídio, era uma das matérias, e o sindicato está recorrendo. Veio a relatora e constata efetivamente que houve descumprimento. Então, mantém a aplicação da multa. E chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. A gente começa o nosso giro com uma decisão da segunda turma. A Shell vai ter que pagar pensão integral a um químico que ficou incapacitado para o trabalho por hepatite tóxica. A doença estava relacionada ao trabalho de desenvolvimento de novas formulações de produtos químicos, com a utilização de substâncias concentradas. Em defesa, a Shell sustentou que não houve dano, dolo ou culpa grave por parte da empresa e se recusou a pagar a pensão com o valor integral da remuneração. Mas, como o químico ficou permanentemente incapacitado para a função, a turma considerou que ficou caracterizado o prejuízo financeiro, passível de ressarcimento material na forma de pensão mensal vitalícia e total nos termos do Código Civil. E a sexta turma considerou inválida a cláusula de acordo coletivo da Associação de Ensino de Marília, que previa o pagamento de salário depois do 5º dia útil. O caso chegou à Justiça depois que um professor de arquitetura questionou a data em que recebia os salários, sempre por volta do dia 15. O relator do caso, o ministro Aloísio Correia da Veiga, explicou que normas coletivas não podem estipular data limite superior à determinada pelo artigo 459, parágrafo 1º da CLT. A instituição foi condenada pela turma a pagar multa ao professor pelo atraso nos pagamentos.
E uma estagiária do Banco do Brasil vai receber diferenças previstas em convenção coletiva dos bancários. O caso foi julgado pela 8ª turma. O acordo firmado entre bancários e a Federação Nacional dos Bancos garantia aos estagiários bolsa equivalente ao piso salarial dos bancários, proporcional ao número de horas trabalhadas. Assim, a estudante teria direito a R$ 1.265 em vez de R$ 332, como recebeu durante o estágio. O TRT Gaúcho determinou o pagamento da diferença por entender que houve supressão de direito quando o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre excluiu a obrigação em um acordo coletivo. O Banco do Brasil recorreu ao TST, alegando que a decisão regional violou a Constituição Federal. Mas a relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, rejeitou o recurso por entender que as diferenças tiveram por base as convenções coletivas. A decisão foi unânime. E o nosso giro de notícias continua, agora com destaque da 3ª turma. Um motorista da construtora Queiroz Galvão vai receber adicional de insalubridade em grau máximo por transportar asfalto quente. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul ficou mantida pela turma. O regional concluiu que a construtora não demonstrou que o trabalhador teria utilizado equipamentos de proteção fornecidos sem contato com o asfalto quente. E quase 1.000 pessoas compartilharam essa notícia na página do TST no Facebook e dezenas deixaram um comentário. A Ilane Beatriz Silva comentou que transportar asfalto quente prejudica os olhos, os pulmões e a pele. Ela considera não haver EPI com proteção suficiente para esse tipo de carga. E você deixa a sua opinião na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, ministros e servidores participam de cursos sobre o novo CPC na perspectiva de instruções normativas do TST. Voltamos com Revista TST e veja agora outras notícias de destaque. O ministro Barros Levenhagen, que ocupou por 2 anos o comando do Tribunal Superior do Trabalho, foi homenageado com uma foto na Galeria dos Presidentes do Tribunal. A foto de Levenhagen é a 31ª da galeria. Familiares e amigos acompanharam a solenidade aberta pelo atual presidente da Corte, ministro Ives Gandra Martins Filho. E o ministro Brito Pereira, que foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho no biênio 2014-2016, também foi homenageado. A foto do ministro é a 35ª na Galeria dos Corregedores Gerais. O atual corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, ressaltou o êxito do colega no aprimoramento do sistema e-gestão, que gerencia informações administrativas e judiciárias da Justiça do Trabalho. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos desistiu de interpor 254 recursos trabalhistas no TST. Em ofício entregue ao vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, a ECT também se colocou à disposição para contribuir com a política de conciliação da Corte. Atualmente, os Correios são dos maiores litigantes da Justiça do Trabalho, com cerca de 11.000 processos em tramitação. O vice-presidente, ministro Emanuel Pereira, espera que a atitude da ECT incentive outras empresas a adotar a conciliação como forma de resolver conflitos trabalhistas. Estão abertas as inscrições para a audiência pública sobre o divisor a ser utilizado para cálculo das horas extraordinárias de bancários. O tema foi proposto pelo ministro do TST, Cláudio Brandão, com o intuito de reunir informações úteis à formação do precedente judicial, que será aplicado em todas as causas no país, nas quais o tema é discutido conforme previsto na Lei 13.015 de 2014, que alterou o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. As inscrições devem ser feitas diretamente no link do evento, disponibilizado no site do TST. Ministros do TST, chefes de gabinetes, assessores e juízes do trabalho
participam no tribunal de cursos sobre o novo CPC, na perspectiva das instruções normativas que regulamentam a aplicação do novo Código ao processo do trabalho. As aulas vão até o dia 29 de abril. O curso sobre o novo Código de Processo Civil faz parte do calendário comemorativo dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Durante a cerimônia de abertura, a diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que a correta aplicação do novo Código no direito do trabalho depende do empenho de todos. A produção do conhecimento tem este incrível potencial de transformar e, ao mesmo tempo, desestabilizar, ao instigar dúvidas e questionamentos, mais do que incutir certezas. A condição de possibilidade para a produção segura do conhecimento é justamente a constatação do seu caráter contingente, fragmentado, precário. Por isso, o conhecimento e a aprendizagem demandam um longo processo, contínuo e permanente. O curso foi desenvolvido pelo Centro de Formação de Assessores e Servidores do TST, Cefache, e pela ENAMAT. O diretor do Cefache, ministro Guilherme Caputo Bastos, destacou a importância da parceria. Me cabe aqui, então, tão somente ressaltar e louvar este convênio que celebramos. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, valorizou o fato de ministros e servidores estudarem juntos a nova realidade que a Justiça do Trabalho vai vivenciar. Nesse momento, né, de muitas mudanças e de necessidade de rápida assimilação dessas mudanças por todos nós, esse curso, nesse momento, né, muitas dúvidas, a ministra Cristina acaba de dizer, né, talvez saiamos daqui com mais dúvidas do que certezas, e a necessidade de uniformização de procedimentos. Portanto, esse curso eu reputo de uma importância fundamental. O ministro João Oreste Dallazem, presidente da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, deu a primeira aula sobre as repercussões do novo Código de Processo Civil na Justiça do Trabalho. Não dispomos de um Código de Processo do Trabalho, infelizmente. De modo que, quando surge um novo Código de Processo Civil, nós nos vemos a braços com a dificuldade de separar o joio do trigo, de examinar o que se aplica do novo Código e o que é compatível com o processo do trabalho e o que não é compatível com o processo do trabalho. As aulas são dadas pelos ministros que integram a comissão que elaborou as minutas das instruções normativas aprovadas pelo Tribunal em março de 2016. Todas as aulas estão sendo gravadas para utilização à distância por outros servidores e magistrados da Justiça do Trabalho de todo o país. E o Revista TST abre agora espaço para o programa Jornada, que mostra a atuação de toda a Justiça do Trabalho. E eu converso com a Carolina Sete, editora e apresentadora do programa. Olá, Carolina, o que você destaca para a gente? Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana vai dar continuidade à série de reportagens que fala sobre os impactos da crise econômica vivida pelo país no mercado de trabalho. O que os empresários estão fazendo para não fecharem as portas e darem continuidade aos negócios. No quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas do dedetizador e do dono da empresa. Quem dá as respostas é uma juíza de Jundiaí, em São Paulo. Vamos mostrar também que ações estão sendo planejadas para a Semana Nacional da Aprendizagem. Lembrando, Ana Amélia, que o Jornada vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você, Ana. Tá certo, Carolina. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!